Ulisses e estou realizando um sonho hoje de estar aqui com esses dois seres humanos que me ajudam a ter um corpo saudável. Embora talvez o que você entenda por corpo saudável não é a mesma coisa que eu entendo. Para eu começar a falar disso, eu preciso sempre contextualizar e eu gosto de contar histórias. Eu sou uma contadora de histórias. A primeira vez que eu comecei a pensar em fazer algum tipo de regime, dieta ou coisa do tipo, acho que eu devia ter 8 anos na minha vida, quando começaram a dizer que aquela roupinha não cabia numa menina que ia virar uma mocinha. De lá pra cá eu devo ter ido a pelo menos 20 nutricionistas na minha vida, desde os que disseram que é só eu comprar um biquíni branco, 2 números a menos do que o meu, para eu ficar focada e pensando que é só eu querer que eu vou conseguir emagrecer. E devo ter ido a pelo menos uma outra academia visitar, mas não muito ficar lá, porque passei muito tempo sem me mexer, como esse cara aqui sabe. Em 2020, né, durante a pandemia, 2021, eu comecei a dar uma transformada gigante na minha vida. Até que em 2022 surgiu essa necessidade de... Já tinha cuidado muito da minha mente, agora era hora de cuidar da minha matéria. Na força da vibração energética, cheguei nesse eixo aqui, dessas pessoas. Fabi, que é nutricionista, mas que é um monte de outras coisas. E pra mim, principalmente, ela é virginiana. E ela representa pra mim essa força da terra, da organização, da disciplina. E Edu, que é personal trainer. Até agora eu não me conformo com esse nome, que eu tenho um personal trainer. Mas que pra mim representa peixes, as águas fluindo, o movimento, a criança interior. Então você que está assistindo, você está vendo um eixo astrológico aqui na sua frente, materializado. Peixes dizendo que é divertido e possível. E Virgem dizendo que pode também ser organizado e prático. E é disso que a gente vai falar. E aí eu quero que a gente traga essa força do corpo e do que é um corpo saudável. Vocês, nas experiências humanas e principalmente de expertise, de conhecimento, mas na vida de vocês. Até uma profissão, quando a gente escolhe com base em tudo que a gente é, né? A profissão, ela perpassa. Então, queria que essa nutricionista humana falasse e esse personal humano falasse também. Tirem popar e começa. Acho que primeiro as damas, né? Ai, então, gosto. Esse é um assunto que eu acho que rolaria aqui talvez umas 20 sequências, né? Nem horas. Porque falar sobre o corpo realmente é algo extremamente complexo, mas que para mim me traz uma alegria enorme, porque à medida em que eu fui, e vou falar um pouco da minha jornada pessoal, né? Porque vai fazer o link com o trabalho que eu faço com você. Quando eu comecei a me voltar para o meu corpo, eu descobri o que significa ter um corpo realmente. A gente considera o corpo como algo, como se fosse um bem adquirido, né? A gente nasce com o corpo e pronto, vá para sua vida e parece que tudo lá fora é mais importante do que aquilo. E parece uma entidade à parte, né? Uma o meu corpo. À parte, exatamente. Eu e o meu corpo. Isso, parece uma entidade à parte, exatamente isso. Principalmente nos tempos atuais, quando eu falo tempos atuais, pode resgatar umas décadas atrás, né? A gente já nasce voltado muito para o externo, o fazer, né? O acontecer. E a gente esquece primeiro de ser, experimentar ser aquilo. E aí envolve a questão da matéria também, né? E esse distanciamento é o que eu chamo de o caminho para os problemas que vão acontecer lá na frente. Inclusive doenças, né? Inclusive. A doença hoje eu entendo ela como se ela fosse a consequência do que a gente está fazendo. Ai, adoro. Só isso aí já merece. Você está assistindo esse vídeo. A doença é a consequência da desconexão. Você que vai editar, você vai botar isso aqui embaixo. Assim, vai botar Fabi 2023. Corpo, movimento. O movimento pra mim era desde que eu nasci, né? Então, assim, nasci me mexendo já. Eu estava antes de nascer me mexendo. Sou muito sortudo, porque na minha criação eu já nasci com esse incentivo de se mexer, de se movimentar, de brincar, né? Eu gosto sempre de lembrar que com 3 meses eu estava lá com meu pai, né, botando para nadar dentro d'água. E eu sinto e penso que esse histórico de movimento na minha vida torna quem sou eu hoje, né? Eu vejo como uma jornada, né? Uma jornada desde quando eu nasci até hoje,
onde o meu corpo sempre foi livre, dessa forma, né? No sentido de mover, de se mexer e tal. É claro que tem outras coisas que envolvem essa liberdade do corpo, né? Mas quando se fala de movimento, ele sempre foi livre, né? Eu sempre estive ali. Sempre teve a possibilidade desse movimento na minha vida. E esses aprendizados que eu fui adquirindo durante a minha vida toda, até hoje, me ajudam, né, a estar aqui e te ajudar a se mexer mais também. Né? Muito desse movimento vem da brincadeira e hoje em dia, com base no trabalho que eu venho percebendo que as pessoas não brincavam e logo elas não se mexem muito bem. Isso me impactou. Eu sou até emotiva disso. Nossa. A gente já trocou muito essa ideia. Eu fui uma criança absolutamente super protegida. Isso. Não fiz educação física na escola porque era perigoso pegar ônibus. Então, olha como as coisas são conectáveis, né? E aí, tipo, durante uma década da minha vida, a gente já parou pra pensar isso. Eu não me mexi. Tipo assim, eu brincava em casa, eu dançava, mas tipo, eu não fazia uma atividade física. Depois de adulta, dos 30 lá vai anos, foi que eu entendi o que eu perdi com isso. Inclusive do lance da disciplina, da organização, da coisa que o esporte dá, por exemplo. A experimentação do corpo. O meu corpo não tem lembranças contínuas, né, de movimentos, de coisas. Carrego um monte de medo de fazer as coisas. Edu, eu vou cair, Edu, eu vou me quebrar, eu vou me torar. E ele não vai, confia. E é um parto pra mim, confiar. Mas também é o lance de que todo tempo é tempo, toda hora é hora. A gente sabe também que para todos é muito diferente. Não existe movimento padrão, né? Apesar de dizerem que tem. Esse padrão que fala que tem é mais para estudo e tal, mas quando a gente vai para a prática, quando a gente vai avaliar pessoa a pessoa, a gente vê que o movimento ele é diferente e ele tem muita relação com a história, que foi o que a gente viu, né? Quando a gente vai entender a história do outro, a gente percebe como ela se movimenta ou como não se movimenta, tem muito a ver com a história, porque o movimento que Samuel deixa de fazer, a gente vai conversar, porque é importante também, e descobrir, tem um medo aí, lá no passado. E aí, a partir desses resgates, a gente vai incentivando e criando essas possibilidades. E métodos. Você falou uma palavra muito importante. Falou em vídeo, tá vendo? Eu tô bem aqui. O método, organização, disciplina, foco, força, fé. Tem uma coisa muito importante no trabalho de vocês dois, que eu tô feliz em poder dizer isso também para outras pessoas, que é a coisa do... O personalizado não significa o exclusivo naquela perspectiva material. Porque eu sempre tive pavor aos discursos de propaganda de que isso é somente para você. Eu sempre falo isso, o exclusivo ele exclui. Se é para uma pessoa, não é para as outras. Mas isso é diferente do que vocês trazem do personalizado, da conversa. Você falou aí um diálogo e para mim, esse sempre foi um ponto absurdo de você chega numa academia e tá lá, parece que as pessoas viraram. E parece que as pessoas viraram máquina também, né? Porque elas agem com você como se fosse uma máquina. Chega no nutricionista, tá aqui o seu plano de dieta, as fórmulas. Pelo amor de Deus, Fabi, fala aí do que é o comer consciente sem formulazinhas também. Eu vou pegar um gancho no que o Edu falou, da coisa de cada pessoa é cada pessoa e por isso personalizado e como ele falou, desde lá de criança, muito do que acontece quando a gente é criança, a gente traz aquilo para a vida toda. Então, passamos aí sessões e sessões falando nisso com relação à própria forma como você se alimenta ou se alimentava. E vem muito dessa coisa da criança também, né? Da forma como o ambiente foi moldando aquela criança na questão do comer. Se a gente traz isso pro núcleo do comer consciente, né? O que é que acontece? Quando há um excesso de instruções externas, de regras externas, de padrões, que isso é muito comum no ambiente familiar, a criança desde cedo ela vai se
desconectando do corpo dela, ou seja, ela vai perdendo aquela sabedoria interior que todos nós temos. Mas a boa notícia sempre é tempo da gente respeitar isso. Tá aqui dentro, a gente só precisa mesmo respeitar. O comer consciente, as pessoas acham que é meditar, que é tipo, né, tipo contar, não, eu tomo minha 40 mastigadas e tal. Ok, isso tudo faz parte, mas é muito mais além do que isso. Isso é só o final da coisa. É só o final, exatamente. Uma viagem muito mais profunda. Sim. E a boa notícia é o seguinte, é que quando você começa, não tem caminho. Foguete não tem ré, meu filho. Eu tô aqui 5h30 da manhã acordando pra dizer, criado um monstrinho. Assim, eu acho que uma coisa muito importante nisso também é que isso se confunde muito com o discurso de vida saudável que se vende, que continua sendo regra. O alívio que eu senti na minha vida quando essa criatura falou assim, tipo, porque eu falei, Fabi, eu já faz um tempo que eu não como carne vermelha, raramente eu como frango, mas eu não sei, tipo, eu me vejo muito difícil em ser vegana, ou não sei se eu quero ser vegetariana ou flexitariana. Você disse assim, isso foi muito marcante, né? Desapega dos rótulos e observa como você se sente em relação à comida, que é a conexão. Porque a gente sabe que também tem um monte de gente vendendo esses discursos, assim como de atividade física, do tipo, não, é importante acordar cedo e se movimentar pela saúde. Só que parece que só gordo é doente, né? A gente vive uma sociedade doente. A gente vive pessoas desconectadas. A gente vive pessoas que não brincaram. Então, como ter uma sociedade saudável? E aí é muito perigoso, porque esse discurso que a gente está falando aqui do real, do sentir, do perceber o corpo, ele também é vendido em 12 vezes no cartão, no plano saudável da vida perfeita. Eu passei muito tempo até querer falar disso, porque eu acho, gente, é tão mais profundo do que um plano alimentar de comida consciente, do que um plano energético de movimentação. Tem uns nomes bonitos, mas no fundo a gente está contando caloria. No fundo a gente está medindo fita médica na barriga. E assim, tipo, o objetivo maior, que é esse estar percebendo como o seu corpo sente, ele se perde. E aí eu vou voltar um pouquinho, quando a Fabi falou do método e tal, que é interessante que ao mesmo tempo que você vai na academia e todo mundo está fazendo as mesmas coisas, não significa que fazer as mesmas coisas que elas está errado também. Só significa que é como você vai fazer, né? A orientação que você recebe também, né? Porque os exercícios são os mesmos, a coisa de se manter, né? Pela constância. Os exercícios são os mesmos, né? Mas a diferença é como você foi orientada para fazê-los. Sim. Né? E o como a gente vê você naquele movimento também. Eu tenho certeza que você sabe que as coisas que você faz, as outras pessoas também fazem, mas não é diferente. Sim. É diferente. Sim. É diferente porque tem um olhar diferente. Sim. E ao mesmo tempo esse olhar diferente te faz fazer, né? Então é muito sobre isso, a ideia de ouvir a história das pessoas, né? Essa escuta da história ajuda a fazer com que você se sinta mais, como é que eu posso dizer? Pertencente. Exato. Acho que agora a palavra é essa. Porque é quando eu me sinto com vocês. E logo protagonista. faz sentido. Protagonista também é uma ótima palavra. E acaba que logo faz sentido se alimentar bem, acordar cedo, fazer exercícios. Diferente de dizer que tem que acordar porque é pela saúde. Né? Não é só por isso, é pelo todo, né? É uma saúde tão fake, porque, cara, quando eu vejo a galera vai tomar um chopp comigo, aí que a minha nutricionista não vejo, eu digo, gente, é uma ditadura, Sextou, amanhã eu paro na academia, que vida infernal da porra, não sei se pode ficar uma porra aí, depois tu vê. Que vida infernal do caralho! Você, tipo, ter medo da sua nutricionista ver que você está socializando. Todo personal. Segunda eu pago tudo. O clássico da segunda-feira. Não, gente. E a segunda, a terça e a quarta não existe pro seu corpo. Menino, quando essa mulher falou pra mim que o corpo não sabe o que é doce salgado, quer dizer, não sabe o que é torta de frango, não sabe o que é... Não, e outra coisa, eu nem sei agora, mas depois a gente corta de novo. Eu preciso dizer para a humanidade que a gente não é errado,
que a gente não é culpado quando quer comer uma coxinha. Você vai deixar ali registrado para o mundo a parada de que tem toda uma explicação. Não estou dizendo que é para viver comendo coxinha, mas que não é falta de vergonha na cara, como eu escutei a vida inteira. Para comer verdura não quer, mas uma coxinha quer. O que mais aprendo com vocês é que para mudar X coisa ou para perceber X coisa, eu tenho que dar 2 passos para trás. Mais 2 passos. E mais 2 passos, aí a gente muitas vezes volta para a infância. Exato. E volta para costumes, e volta para construções. A modulação do ambiente, como a Fabi falou também, o ambiente te molda do jeito que você é. Sim. Você me fala que lá no seu passado, na sua infância, você ia subir numa porta, num portão e te impediam de fazer isso, né? E aí você perde a sua naturalidade, né? Porque é natural da gente observar, explorar o mundo, né? Aquela história que a gente estava conversando, que a gente se divertiu muito, do bebezinho lá deitar, conhecendo o mundo, né? E criando ele já começa fazendo crossfit, o bebê. Porque ele já vai subindo a cabecinha aqui, ó. Ele já vai ganhando força. A forma como ele explicou foi a coisa mais linda do mundo. Eu digo, todo bebê é crossfiteiro. E vai na nossa naturalidade até que alguém chegue e fala, não faz isso, não corre, não pula. Vai cair! Vai cair. Quando cai é um escândalo, né? Você vai cair mesmo, mas depois eu volto. E da mesma forma vem a questão da alimentação também, né? Não come isso, não come aquilo, come isso. Sim, isso faz mal, né? Não pode colocar isso com isso. Não pode tomar banho de piscina, acaba de comer. Sim, a gente é inundado de muitas crenças, né? Não pode comer manga com leite. Sim. Né? Você falou a história da coxinha, sim, mas eu acho interessante dizer, assim como tem tudo isso do ambiente externo, também tem aquele maravilhoso universo interno que dita as nossas preferências alimentares. Então, se a gente fechar o olho alguns segundos e imaginar que tem trilhões de seres vivendo dentro da gente e que a gente também precisa alimentar eles da melhor forma possível. São esses bichinhos que estão aqui que vão ditar, né? Sameli, quero isso, Sameli, quero aquilo, né? Então, nós somos um universo, eu tava pensando exatamente nessa palavra. Um universo. Então a gente tem que intercambiar aí nesse interno, externo, o tempo todo, porque isso é dinâmico instantaneamente. E a vida é movimento. A gente fala isso. Tá tudo se mexendo aqui dentro, tá tudo se mexendo aqui fora. Vamos fazer só o mexão agora, que eu vou dizer, tá, e quem quiser contratar vocês. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Acho que deu pra sentir que esse é um assunto que tem muito pano pra manga. Eu falo pra Fabi que ela não me ensina a comer, ela me ensina a viver. Porque essa é a primeira atividade básica que a gente faz na vida. Quando a gente é carregado no colo, a primeira coisa que a gente faz é comer, chorar e se mexer. Então, Edu também, ele traz isso pra minha vida. E esse é o momento que a gente faz propaganda, porque sim, comer, se mexer e gastar dinheiro da nossa maneira, investindo da melhor maneira possível, nossa força material também é um propósito desse canal. Pensar no chakra básico, que é isso que a gente está falando aqui, de sustento, a gente está falando de sustentar. Então, como você gasta seu dinheiro também fala sobre como você se nutre, como você se mexe. Esses dias eu vi na internet uma frase assim, né? Tipo, espero que você desenvolva maturidade para não achar que se divertir é só beber todo final de semana. Foi tudo, foi? Não. Então, não é sobre não beber, mas sobre você achar que é só isso. Então, vou convidá-los agora. Fabi, como é que a gente faz para chegar e acessar o comer consciente e o mindful eating e toda essa parada? Finalmente eu tenho um site hoje para essa hora que a Manu fazer. Se quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, é só ir lá no meu site, fabianaveras.com. E tem também o meu Instagram, que é Fabiana Inteligência Alimentar. Porque a gente precisa ter essa inteligência. Sim. E lá tem todos os canais de contato comigo, eu não tenho frescura nenhuma. Pode entrar comigo pelo WhatsApp, a hora que for, eu vou atender. Todos com muito amor no coração. Eu sei disso. Ainda tá rolando a história que a primeira sessão contigo é gratuita, eu acho que isso é super importante dizer. Eu fui toda desconfiada, porque todo mundo que fala a primeira sessão gratuita, depois vem com um pacote de apenas 1 milhão dividido em 15 vezes. E não foi assim com ela. Então você pode ir, que é de verdade. Eu esse
gratuita, justamente porque as pessoas, né, Meio ficam traumatizadas. e tal. E hoje não, hoje eu chamo de sessão experimental. Perfeito. Então a pessoa tem uma sessão experimental comigo, sem custo, e também é sem custo, porque eu estou dedicando meu tempo, a pessoa está dedicando o tempo dela. Perfeito. E ali a gente troca Vai uma trocar ideia e vê e a o que vai pessoa acontecer. sente, né, se é aquilo que ela está precisando. Perfeito. E este menino aqui é Eduardo Braga, que faz treino por online, sinal de fumaça, presencial. Como é esse babado? Então, por enquanto comigo é no Personal Eduardo, que é o meu Instagram. Lá também tem meu WhatsApp, e-mail, que a gente fala por e-mail ainda. Como os maias e os índios. E aí, por enquanto é por lá. E trabalho, como a Samélia disse, tanto no presencial, nas praias, nos parques, nas casas, nas academias, onde você precisar. Nas telas. Nas telas também. E no online e nas telas, né? A gente vai atendendo, fazendo o treino ao vivo ou o treino pronto, né? E toda a orientação é a mesma também, da melhor forma possível. E outra coisa que é importante falar é o projeto Move. É, Porque quando a gente fala personal trainer, você também pensa que você vai pagar R$1 milhão e você pode até pagar se você tiver. Isso. Mas se você não tiver, isso não vai impedir de você trabalhar com o Edu, porque Isso. ele tem um trabalho tipo, social. Que é o projeto Vem, que é um... E o Move. A vida- Vem que é Move. É Vida em Movimento, né? Que é um projeto que eu gosto muito dessa parte social. Eu sei que personal trainer não dá para todo mundo pagar, infelizmente. E às vezes a academia é cara e também muitas das pessoas que eu atendo têm A aversão à academia, como a Samélia coloca aqui, aversão mesmo. Por vários motivos que a gente pode conversar em outro momento. E então atendo online também, em grupo. É uma turma de valor social, só chegar lá que a gente te explica melhor. E aí é valor social mesmo. É tipo assim, é o preço da pizza que você vai comer no fim de semana para sua nutricionista não ver. Então é isso, espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês espalhem Samelices de Fabiana Veras e Eduardo Braga pelo mundo. Gratidão, até a próxima. Eu estou satisfeitíssima. Só que a gente vive na sociedade.